Paz, graça e bondade da parte de Jesus, nosso Salvador, seja com todos nós aqui. Quero iniciar um momento, uma oração em favor do nosso irmão Belloni e do nosso irmão Nascimento. Como é do conhecimento da igreja, eles estão internados. Nós tivemos com eles dois ontem. Fomos lá visitá-los à noite, conversamos com a família. E eu queria que nós orássemos. As notícias são excelentes. Nosso irmão Belloni está bem, num processo acelerado de recuperação. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Já fez algumas cirurgias, algumas de reposição de pele, outras de limpeza. Graças a Deus. O Nascimento está também no leito 9 da UTI do Policlin. E amanhã ele passa pela cirurgia. Era para ser feita ontem, mas o médico achou melhor ele descansar. Ele chegou sexta-feira à noite, transferido do Vila para lá, e está levemente sedado. Ontem ele reagiu, ele ouviu, participou da nossa oração. Foi muito interessante. E, graças a Deus, está bem. Amanhã ele faz a cirurgia da mandíbula e da recomposição desse ossinho que a gente tem aqui, eu não sei bem o nome. Vai fazer a traqueostomia para poder ficar livre e, em seguida, vai fazer a cirurgia. Tá bom? Vamos orar? Senhor, Isaías nos disse que os teus planos e os teus caminhos e os teus pensamentos são muito elevados, são muito profundos. Nós não entendemos. O que nós sabemos é que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom. Temos falado para a nossa alma todos os dias que o Senhor é bom. E quem é bom faz coisas boas. Mesmo que nós não entendamos, quem define o que é bom é o Senhor. E o que o Senhor chama de bom é de fato bom. Portanto, nós entendemos isso. Nós também compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós entendemos isso, Pai. Nós cremos que esse Deus bondoso faz coisas boas. E por isso nós queremos agradecer ao Senhor o que está passando essas duas famílias. Estamos juntos com eles, ó Pai. A dor deles é dor nossa. A luta deles é luta nossa. Não temos outra alternativa, outro pensamento. Somos uma família, ó Deus. A alegria deles também é nossa alegria. Nós estamos juntos nesta empreitada e por isso nós queremos render graças ao Senhor pelas boas notícias que estão vindo de lá. Sabemos que o Senhor está presente, dando recuperação, auxiliando os médicos, orientando os enfermeiros, abençoando a mão daqueles enfermeiros. O Senhor está ali presente. Aquilo ali se tornou um acampamento de anjos, por ordem do Senhor. Portanto, nós agradecemos ao Senhor pelo teu movimento em favor da vida, pela bondade do Senhor dispensando a graça sobre o Belloni, sobre o Nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que complete a boa obra que o Senhor começou, que a vida de Jesus se manifeste na vida deles, nesse processo de recuperar, de abençoar, de sustentar, e a todos nós que somos família, o Senhor conforte, enchendo-nos desta provisão de esperança que vem pelo teu Espírito na tua palavra. Queremos agradecer ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Só a leitura de um texto que eu devo fazer também à noite. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Romanos 1, versículo 11. Depois de 10 dias, se não merecidas, mas necessárias férias, nós queremos agradecer. Agradecer ao conselho espiritual, aos diáconos, aos líderes, aos preletores que nos substituíram, à igreja que orou. A Beth acordou hoje, não deveria ser 6 horas.
E quase depois de 7 ela já queria vir para a igreja. E estou na ansiedade para chegar na igreja. Nos últimos 25 anos, 27 de ministério, isso ainda não tinha acontecido. Não posso dizer isso de público para não ofender as demais igrejas, mas eu ainda não tinha ouvido dela o desejo de voltar de férias tão rapidamente como foi agora. Eu agradeço a Deus o bem que vocês estão fazendo a mim e a Beth. O fato de precisar sair de férias e desejar voltar, apenas para ver vocês e compartilhar com vocês algum dom espiritual. Deus seja louvado por isso. Muito, muito obrigado. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração nesta manhã. Pastor Boldenberg, seja bem-vindo novamente ao nosso meio. Ele já chegou de férias trabalhando ontem, lá no encontro de oficiais, e já fazendo as visitas, como é típico dele. Deus abençoe o seu retorno. Vamos cantar um hino de número 231, Saudai o Nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Se você tiver algum problema com a coluna, por favor, fique sentado, não se incomode com isso. Vamos louvar, bendizer com a Beth, que vai nos dirigir. capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios. Dos versículos 7, Efésios 4, de 7 a 16.
Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu começo com os versículos ímpares e os irmãos com os pares. Efésios 4, de 7 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. A igreja pode sentar. A equipe de adoração vai nos dirigir ao Senhor em cânticos. Salvador.
Só pela graça nós somos salvos. Por causa dessa graça, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela salvação que temos em nossos corações. E se você chegou aqui na igreja hoje, não tendo uma esperança, não tendo a certeza da sua salvação, hoje é o dia de você conversar com Deus, de que Ele entre no seu coração, faça morada, perdoe seus pecados, e assim você vai desfrutar dessa maravilhosa graça de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela manhã que o Senhor nos concedeste a vida. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós. Nós aqui estamos, ó Deus, confiantes nessa maravilhosa graça, na salvação que o Senhor tem nos dado. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, por esse privilégio de nós termos aqui em nossa igreja, em nossa cidade, em nosso país, ó Deus, a liberdade de expressão, a liberdade de culto religioso, Senhor. Liberdade essa que é tolhida em tantos países, ó Deus, na África, Senhor Deus, especialmente no mundo muçulmano, onde irmãos estão desejosos de professar a fé no Senhor Jesus, mas muitas vezes são impedidos pelas leis do país, as leis políticas e as leis religiosas em cada localidade, Senhor. Nós pedimos por esses irmãos, ó Deus, sofredores, que o Senhor seja com eles, ó Deus, dando a porção da Tua graça sobre eles, ó Deus, e a oportunidade deles cultuarem e bendizer o Teu santo e precioso nome, assim como nós temos a liberdade aqui no nosso país, graças ao Senhor, de poder cultuar a Ti de forma aberta, de forma livre, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela salvação que nos foi alcançada. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, por amor a nós, se entregou na cruz do Calvário, e estamos aqui por causa do Senhor, e queremos louvar e bendizer o Teu nome, Deus. Continua falando no nosso coração nesta manhã e durante o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar cânticos espirituais. Convido novamente a Beth para nos dirigir 3 cânticos que vão falar ao nosso coração. Queria convidar aqueles que puderem a se colocar de pé. E o conjunto da Escola de Música escolheu 3 cânticos para essa manhã nós adorarmos ao Senhor. Então, primeiro, perto quero estar. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me remegue de adorar. Tudo que há em
esse momento de louvor, vaso novo. Semana passada, no culto, o pregador disse que a gente tem que perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, né? E não porque de tudo que a gente tem vivido. Então, que a gente se coloque mesmo como um vaso novo para ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Este final de semana é um final de semana especial também, dentre tantos outros. Mas desde ontem estão conosco o casal Cox. Dona Marianne Cox, por favor. E esposa do seu Davi Cox, que estará ministrando a palavra para nós. Ela trouxe a palestra ontem, a mensagem de Deus aos corações no Ministério da Maturidade. Ela é coautora deste livro, O Legado dos Avós, e no final estará também disponível para os irmãos, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Mas Deus abençoou muito a sua vida ontem, através das nossas vidas, que a sua palavra ministrou aos nossos corações e tantos outros que estavam ali presentes no chá da primavera. Nós tivemos cerca de 54 pessoas ontem, tivemos um bom número, e nós realmente tivemos um tempo muito especial de Deus aqui. Queria convidar o pastor Davi Cox, por favor. Nós vamos orar, pedir que Deus o abençoe, que Deus fale ao seu coração e o dirija. O Davi Cox é um exemplo de homem para mim, para tantos outros que passaram pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, que há cerca de 50 anos atrás, Deus inspirou no coração deste homem o desejo de criar uma escola de líderes, de pastores. Seu Davi Cox é o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Vamos orar. Senhor Jesus, privilégio, Deus, privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã, de ter aqui ao nosso lado o pastor Davi Cox, um homem de integridade irretocável, Senhor Deus, uma fé inabalável, Senhor Deus, uma experiência de vida que é referência para milhares de alunos que passaram pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e por tantos outros que convivem com ele diariamente, ó Deus, em algumas
oportunidades que estão com ele em eventos, em palestras. Esperamos que o Senhor, ó Deus, nós cremos que o Senhor vai falar através do coração deste homem aos nossos corações nessa manhã. Pedimos que o Senhor seja com ele, dirige, Senhor Deus, seus lábios, seu coração, a sua mente nesta hora, e que possamos sair daqui diferentes de como chegamos. Muito obrigado, Deus, por esse final de semana tão especial nas nossas vidas, na vida da igreja, pela presença da dona Merien, ontem no chá da primavera, hoje conosco, e também agora pela manhã neste culto, Pai, que nós prestamos em Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Considero um privilégio estar aqui com vocês nesta igreja, uma igreja histórica. Pessoas escutam o meu sotaque e perguntam se eu sou americano. E a minha resposta é sim, sou americano 3 vezes. Nasci na América Central, estudei na América do Norte e moro na América do Sul. Meus pais eram missionários numa tribo de índios lá na Guatemala, onde eu nasci. Lá nas montanhas bem altas, muito para lá no interior. Éramos 4 filhos, nascemos todos nós lá na Guatemala. Não havia escola para nós, a não ser bem distante. Para chegar na nossa casa, tinha que ir de carro até o fim da estrada, e então andar a cavalo mais 2 dias para chegar lá. Então, para voltar de lá, para ir para a escola da missão, era distante o suficiente para não vermos os pais. A missão concentrou o currículo da escola em 7 meses para nós podermos voltar para casa e estar com os pais 5 meses. Quando me enviaram para os Estados Unidos, para o colegial, era uma escola, um internato, que tinha muitos outros filhos de missionários. Eu estranhei uma vez, escutando um filho de missionários lá na África, dizendo, eu não vou ser missionário, não. Eu não vou ser sacrificado como meus pais foram sacrificados. Eu estranhei isso, porque nós, em nossa família, consideramos um grande privilégio ter sido criados no campo missionário. Eu vou usar uma coisa que meus pais compraram depois de eu sair da Guatemala. As estradas foram se melhorando. Estou tentando trazer para... Aí. Isso depois de eu sair de lá. Meus pais compraram esse Jeep. Só que muitas vezes era muito mais rápido andar a cavalo do que andar de Jeep. Eu quero usar esse Jeep como uma ilustração da palavra dinâmica. Se você olhar no dicionário de Aurélio, a definição da palavra dinâmica tem 3 elementos aí. Tem corpus, movimento, força. E eu vou acrescentar mais uma palavra que é o resultado de tudo isso. Se usar o Jeep, a dinâmica de um Jeep, os corpos seriam todas as peças, o motor, a engrenagem, rodas, todas as partes do Jeep. O movimento seria aquelas partes girando, pistões subindo, descendo, assim por diante. E a força
seria o combustível explodindo para provocar o movimento daquelas peças. E então o resultado é o jipe andando. Dinâmica. Corpos, movimento, força. O que eu quero fazer aqui esta manhã é falar um pouco sobre a dinâmica da igreja. E com isso estamos olhando para Efésios capítulo 4, versículo 16. Se você notar a ideia principal, central desse versículo, olhando para o sujeito, o verbo e o predicado, a ideia do versículo é: corpo, está falando da igreja, efetua o seu próprio aumento. Convém nós perguntarmos para nós mesmos hoje, se nós queremos que a igreja seja dinâmica. Perguntar que tipo de corpo é esse que efetua aumento. Que tipo de igreja? Uma igreja dinâmica. Que tipo de igreja vai crescendo? Crescendo em tamanho, quantitativamente, crescendo em qualidade. Boa saúde. Vou fazer a pergunta em termos de a palavra dinâmica. Da igreja, quais são os corpos? Aqui diz que a igreja que vai crescer, que vai se aumentando, é uma igreja bem ajustada, é um corpo bem consolidado. Aí então surge a pergunta: como é que uma igreja venha a ser bem ajustada, bem consolidada? Se é que nós queremos que seja uma igreja dinâmica. Pelo auxílio de toda junta. A igreja bem ajustada, a igreja bem consolidada, é uma igreja que está aproveitando da ajuda, do auxílio de toda junta. Ouvi falar de um técnico de futebol que ficou famoso porque o seu time havia ganho vários campeonatos. E os jornalistas estavam entrevistando e fez a pergunta para esse técnico: como é que o senhor descreve futebol? Ele diz: futebol é 22 atletas, jogadores em boa condição física, correndo atrás da bola e, com o passar de tempo, começando a ficar um pouco cansados. Enquanto ao seu redor no estádio tem 22 mil pessoas em má condição física, assentadas, fazendo as suas críticas. Em outras palavras, o que ele quis dizer é: futebol não é mais tanto participação. Futebol é mais espectadores. Alguém escutou isso e disse: poderíamos usar essa ilustração da igreja. Chegamos à igreja, ficamos assentados aí, observando a liderança da igreja fazendo o trabalho. Se envolvendo tanto no ministério que começam a ficar cansados. Em outras palavras, estava descrevendo a igreja como espectadores em vez de participantes. Vocês sabem tão bem quanto eu que essa não é a descrição que a Bíblia dá para nós. A Bíblia diz que se a igreja é dinâmica, é pelo auxílio de toda junta. Todos. Nós aqui não somos espectadores. Nós devemos todos ser participantes. Aqui no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres. Aí estão os líderes, a liderança da igreja, visando o quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos, todos nós, para o desempenho do seu serviço. O serviço, o ministério é dos santos. A liderança existe para nos treinar, mas o serviço é de todos nós, visando o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai crescendo na medida que a liderança consegue aperfeiçoar os santos para eles fazerem o serviço. Essa palavra aperfeiçoar é uma palavra muito interessante. Foi usado por pescadores, consertando as redes, aperfeiçoando as redes. Foi usado por médicos. Alguém veio com um osso quebrado e o médico teve que colar, aperfeiçoar o osso. Foi usado por marinheiros, preparando o navio para uma longa viagem, aperfeiçoando o navio. E aqui está dizendo que a liderança da igreja existe para aperfeiçoar a nós, os santos, para que nós desempenhemos o ministério. A igreja dinâmica é uma igreja em que todos nós, que somos filhos de Deus, todos nós que já fomos salvos por Jesus, todos nós participamos do ministério da igreja, se é que a igreja é uma igreja dinâmica. Dinâmica tem corpos, movimento e força. Os corpos somos nós. O movimento. Qual é o movimento? Aí a próxima frase nesse versículo. Segundo a justa cooperação de cada parte. Todos nós trabalhamos. Cada um tem a sua função específica e diferente. Um time de futebol nunca iria ganhar se todos os 11 jogadores fossem goleiros. Não iriam sofrer gol, mas também não iriam fazer gol. Cada jogador no time tem a sua função específica. E convém, todos nós somos participantes, mas cada um de nós tem a sua função específica. Você olha para si mesmo. Pense em qual é o seu dom espiritual que Deus deu para você. Quais são os seus interesses? Qual é aquela coisa que traz paixão para você? Quais são os traços de personalidade que você tem? A minha esposa é uma pessoa muito aberta, não sei como descrever. Eu sou exatamente o contraste. Muito tímido, muito canhado. Todos nós somos diferentes, traços de personalidade diferentes, experiências diferentes, instrução diferente, responsabilidades diferentes, recursos diferentes. Me lembro uma vez que a nossa família foi para a praia. Conseguimos emprestar a casa de alguém que estava na praia lá e ficamos lá durante alguns dias. E naquelas férias, usamos cada noite para sentar ao redor da mesa e tentar descrever cada indivíduo na família. Ok? Qual o seu dom? Qual é a sua personalidade? Quais seus interesses? O que apaixona você? Ir descrevendo. E com isso, tentar responder a pergunta. Deus me criou com todas essas características, visando o quê? Deus queria me usar para o quê? Como que eu encaixo? Interessante, cada membro da família, bem distinto, bem diferente. Mas todos nós trabalhamos juntos,
com funções diferentes para alcançar aquilo que é o serviço. Os líderes aperfeiçoam os santos para cada um deles desempenharem o seu serviço. Vou ler para vocês um versículo em 1 Pedro capítulo 4. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme poderia ter sido traduzida multicor. A multicor graça de Deus. Você vê as cores do arco-íris na graça de Deus, uma coisa linda. E aqui mesmo em Efésios 4, diz que os anjos, e eu acredito que está se referindo aos principados e potestades bons, como também os maus, estão olhando para a igreja, estão olhando para este arco-íris, esta coisa linda. E com isso, entendendo um pouco da multiforme, multicor, graça de Deus. E para nós, sermos uma ilustração da graça de Deus para os anjos estarem observando. Corpos, todos nós. Movimento, cada um com a sua função. Qual é a força na dinâmica da igreja? Essas primeiras duas palavras. Voltando para o versículo 15, o versículo antes deste versículo 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você pode ter em casa um número de eletrodomésticos, cada um tendo uma função diferente, mas todas essas máquinas têm a mesma força, a eletricidade. Todos nós estamos envolvidos no serviço da igreja, cada um com função diferente, mas a força que promove isso é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Colossenses é uma carta paralela que Paulo escreveu mais ou menos na mesma época que escreveu Efésios. E lá ele fala de muitos assuntos de uma maneira paralela. E quando está falando de indivíduos, membros da igreja ligados à cabeça, a Jesus Cristo, o corpo ligado à cabeça, começa a descrever alguns falsos mestres, algumas pessoas que estão perturbando a igreja. E fala, essas pessoas não estão ligadas à cabeça. Se a igreja vai ser uma igreja dinâmica, os corpos, todos nós que somos salvos, movendo-se, cumprindo a sua função, vai ser por causa da força que vem da cabeça Jesus Cristo. Convém eu ter muito cuidado de avaliar a minha vida perante Deus. Eu sou um membro da igreja. Eu sou um desses corpos. Convém eu estar cumprindo o movimento que Deus tem em mente para mim, a minha função específica, e estar dependendo da força que vem da cabeça, Jesus Cristo. Aqui em Efésios mesmo, fala da função do Espírito Santo. Cristo, cabeça da igreja,
através do Espírito Santo, operando na minha vida e através da minha vida. Em outros lugares diz que não deveríamos entristecer o Espírito de Deus. Não devemos apagar o Espírito de Deus, porque a força que vem da cabeça é através do Espírito de Deus na minha vida. E quando eu entristecer o Espírito, quando eu pecar contra Ele, deixo de ter essa força operando na minha vida. Eu sempre volto para aqueles últimos 2 versículos do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e então guia-me pelo caminho eterno. Se houver em mim alguma coisa má, algum caminho mau, a minha parte não vai contribuir para a dinâmica da igreja. O que eu gostaria de fazer agora é de ilustrar tudo isso que falamos com alguns desenhos. Bem, aí tem a palavra corpos. Esse círculo aí, eu estou entendendo como o desenho da igreja. E cada elemento dentro desse círculo é um de nós. Pode ser o senhor verde, pode ser a senhora amarela, pode ser o jovem roxo, pode ser uma senhorita azul, pode ser um adolescente vermelho. Aí estão os elementos do corpo. Cada um operando a sua função. Aquelas características que Deus tem colocado dentro de cada um. Dom diferente, personalidade diferente, talentos diferentes, características, traços de personalidade. Cada um distinto, da maneira como cada cor é distinta. Cada um funcionando, levando avante o movimento da igreja. Força, cabeça da igreja. Na medida que cada um de nós, mesmo com a minha cor distinta da sua cor, os meus dons, os meus traços de personalidade, tudo que está dentro de mim, distinto daqui que está dentro de você, mas nós juntos, servindo um ao outro, contribuindo para os outros, acaba sendo aquela multiforme, multicor graça de Deus que é tão bonito. Tudo isso vem da cabeça, Jesus Cristo, na medida que opera em cada um de nós. Aí está a definição de dinâmica. Corpos, movimento, força. Agora, existe resistência. Desculpe. A palavra é resultados. Sabe o que é resultado? É pessoas lá fora olhando para esta coisa linda, olhando para nós, olhando para a igreja e vendo uma coisa bonita e se atraindo a isso. E, aos poucos, um ou outro deles querendo se tornar parte desse corpo, dessa igreja. E é assim que vai se aumentando. O corpo efetuando seu próprio aumento. A igreja sendo edificada, crescendo, quantitativamente, como também qualitativamente. É isso que Deus deseja. Agora, existe resistência. Temos neste mundo um inimigo, Satanás. Ele não quer que a igreja esteja funcionando dessa maneira. Uma igreja dinâmica. Os corpos movimentando-se
através da força de Jesus Cristo, crescendo, trazendo mais e mais pessoas para dentro, Satanás está contra isso. Ele vai fazer tudo para ter uma influência sobre nós. Ele vai querer provocar entre nós discórdias. Brigas entre nós. Para que essa igreja deixe de ser aquela multiforme, multicor graça de Deus. E acaba sendo uma coisa feia. E com isso, deixa de haver crescimento. Não temos impacto sobre as vidas de pessoas fora, porque não mais estão olhando para nós uma coisa bonita, multicor. Essa é a influência do inimigo sobre a dinâmica da igreja. O que temos que fazer é verificar que não haja essa resistência que vem provocado pelo inimigo. Dinâmica de um Jeep, corpos, movimento, força, um resultado. As peças do Jeep movimentando-se pela força do combustível e acaba andando naquelas estradas lá da Guatemala. Esta igreja, uma igreja dinâmica, por causa dos corpos que existem aqui. Pelo auxílio de toda junta. Por causa do movimento destes corpos, segundo a justa cooperação de cada parte. Dependendo da força nessa dinâmica, que é cabeça, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, operando através de cada um de nós, tornando esta igreja uma igreja dinâmica. Desde que cada um de nós esteja mantendo a sua vida limpa perante Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar através de cada um de nós. Que Deus tenha a liberdade de atuar através da minha vida, através da vida de cada um aqui, que faz parte da igreja. Que a cabeça, através do Espírito Santo, seja a força que provoca um movimento de cada um aqui, contribuindo para os outros, para que pessoas lá fora sejam atraídas a esta multiforme, multicor graça de Deus. Obrigado, seu Davi. Deus possa ter abençoado seu coração nessa manhã. Com certeza que a palavra não volta vazia. Amém? A equipe de oração, mais um número especial.
no Senhor. Amém? Convido o pastor Waldenberg para vir aqui em cima, por gentileza. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino de número 336, Meu Senhor, Sou Teu. E depois o pastor Waldenberg ministrará a bênção apostólica. Vamos ficar de pé? Queremos reafirmar que teremos um almoço daqui a pouco no Peniel. O objetivo desse almoço é a ação missionária da igreja. Aqueles irmãos que ainda não adquiriram podem se deslocar para lá e lá será vendido. Nós vamos almoçar num lugar ou no outro. Isso é verdade. Então eu quero convidá-lo a estar conosco. O objetivo é nobre. Nós queremos auxiliar missões daqui da igreja. Após a escola dominical que se segue, esse livro estará sendo vendido. E hoje teremos ainda a alegria de ter a assinatura da autora. Tá bom? E não haverá acréscimo pela assinatura. Próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Quero convidar você a se preparar para isso, para que ao participar haja alegria e edificação em nossa vida. Quero agradecer ao pastor Davi, foi edificante para mim. Eu nunca tinha pensado naquele texto da forma como foi exposta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, às 20 horas, todos os presbíteros têm uma reunião conosco. E um dos assuntos tratados será o oficialato da igreja em outubro. Ore por isso, por favor. Ore por isso. Peça a Deus que dê a nós discernimento espiritual. Todos nós, os presbíteros, estaremos ali, debaixo de oração. Nós queremos entender o que Deus tem.
E em outubro queremos votar como o Senhor quer que assim seja feito. Nós dependemos dele. Não somos daqueles que se guiam por vista, nem votamos por amizade, nem por débito. Nós queremos ouvir o que Deus tem para nós, para os próximos 4 anos, no que tange a diáconos e presbíteros. Ore por isso, por favor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela clareza da mesma. Obrigado porque o teu Espírito nos levou a não só em entendimento, mas a nos despertar, a zelar pelo corpo. Obrigado. Obrigado pelo pastor Davi, teu servo, pela sua esposa. Muito obrigado. Foi edificante tê-los conosco ontem e hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, confio aos teus cuidados a vida desta igreja, o corpo de líderes, quer sejam presbíteros, diáconos, professores, líderes de ministério. Muito obrigado. Obrigado pela membresia desta igreja que está em movimento, orientado pelo cabeça, que é o Senhor. Muito obrigado. Dá-nos discernimento, dá-nos esta graça de ouvir o Senhor e atender à tua voz. Abençoe o teu povo e esse almoço que se segue, ó Deus, ao meio-dia, cujo objetivo é missionário. Abençoe sim. Abençoe a escola, os professores, os alunos. É o teu povo, ó Deus, que aqui está clamando a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desejo que o Senhor abençoe os irmãos e que esse sentimento de unidade prevaleça e que o que é comum a todos nós seja estimulado por nós e seja buscado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e abençoe os relacionamentos dos irmãos. Que haja pão na sua mesa, paz no seu coração e luz nos seus olhos. Haja força de Deus para você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus e o consolo e a mediação do Espírito Santo seja com todo este povo aqui presente e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a esperada volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se.